que a Igreja de Cristo faz todos os dias, em todo momento, quando você o honra com as suas atitudes, quando você demonstra o seu amor para com o próximo, quando você evidencia o seu amor a Deus e às pessoas, você está glorificando e adorando a esse Deus. E é por isso que Apocalipse nos ensina que há um inimigo que deseja tudo que é contrário ao bem. E o propósito dele é roubar a cena dessa adoração que nós damos a Deus. E roubar também a nossa atenção de Deus. O propósito é com que nós nos desviemos do nosso propósito inicial, do foco das nossas vidas, que é adorar a Deus em tudo que fazemos. Por isso nós estamos caminhando no Apocalipse e estamos no capítulo 13. E talvez seja, eu estou falando isso todo domingo, mas todo domingo eu tenho que falar a mesma coisa. Talvez esse seja o mais difícil. Porque esse capítulo fala da besta e de seu número. Ele é difícil não por causa do que o texto traz e a Bíblia traz. É difícil por causa do que já se falou e quanta besteira já se falou a respeito da besta. Por isso, eu queria que você tivesse misericórdia de mim e se tirasse aí alguns conceitos que você tem e ouvisse mais este. E ponderasse aí na sua mente se esse conceito faz sentido à luz da palavra de Deus. E aí você tenha, talvez, a humildade de jogar todos os outros conceitos fora ou depois vir falar comigo, olha, não concordo. Mas não tem problema. Eu já joguei alguns livros de teologia fora. Já fiz isso. Porque livro de teologia não é Bíblia. Livro de teologia é alguém dizendo sobre Deus, que é audácia, né? Aliás, é uma audácia a gente abrir a palavra e querer que a palavra seja falada por nós, pelo nosso entendimento. O pastor é apenas um garoto de recado, de luxo de Deus. E às vezes a gente erra quando fala. Mas eu não estou fazendo todo esse preâmbulo para dizer que eu estou preocupado com o texto da besta. Só estou dizendo para você que às vezes, na nossa vida, nós passamos a vida inteira ouvindo alguma coisa, mas nunca vamos checar a fonte. Por isso que surgem boatos, é por isso que existe fofoca, porque a gente não vai à fonte. A palavra de Deus é a nossa fonte, então vamos a ela. Antes do 13, vamos ler o último versículo do 12. Vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, porque como o texto é cheio de chifre e coisa e tal, a gente vai caminhando por ele. Então você mantém a sua Bíblia aberta. Apocalipse 12, o último versículo, que é o 18, diz assim: então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Vamos lembrar que João está vendo uma cena. E a cena que ele viu é exatamente uma luta cósmica, onde Satanás, a antiga serpente, o dragão, está já identificado no texto de Apocalipse 12, está tentando tomar o poder dos céus e tentando ser aquele que não só influencia, não só aquele que calunia, não só aquele que critica, que age de acusação para os escolhidos de Deus, mas também tem uma tentativa de domínio. E a derrota de Satanás está exatamente porque o menino que nasceu daquela mulher, ou seja, do povo de Israel, que depois vira a igreja de Deus, este menino é Cristo, o Messias, esperado das nações, que vem e vence através da sua morte. E, através da sua morte e ressurreição, volta aos céus, e esse voltar aos céus é para reivindicar para ele o poder que ele merece. Satanás é derrotado, e aí ele vê que no céu não tem mais autoridade, e ele vem para onde? Para cá. Para atormentar a gente, para incomodar a gente. E qual é o alvo dele? Primeiro é a igreja de Cristo. Porque Satanás não quer incomodar quem já está do lado dele. Do lado dele ele só faz manutenção. Do lado dele ele só faz manutenção. Se você tem um problema
ele vai te dar sempre para você viver nesse problema. Se você tem uma paixão, ele vai mandar sempre a paixão para te alimentar. Se você tem uma queda por alguma coisa, ele vai sempre manter aquilo para você continuar sendo dele. A preocupação do dragão é com a gente, é com os selados. Lembra, querido, que antes da besta dar um número e selar aqueles que seriam dela, Deus já selou os seus. A crise de Satanás, ele fala assim, ele é imitão. Tudo que Deus faz, quer fazer igual. Selou, quer selar também. Tem um reino, também quero ter o meu. É chamado de Deus, também quero ser. É assim, é imitão. Tudo que Deus faz, ele quer ser igual. Aquele irmão compra uma roupa que é igual e tal, é assim. Não pense que o seu irmão é o diabo, calma. Não é nada disso. É só uma ilustração. Essa imitação de Satanás, de querer ser igual a Deus, esse negócio é antigo. E aí ele vem, guerreia contra quem? Contra aqueles que querem ser de Deus. Só que ele perde, por quê? Porque a igreja selada é protegida por Deus. Nós somos protegidos por Deus. E aí a cena para assim, ele parado do tipo, mão e falando, e agora? O que eu vou fazer? Capítulo 13, ele chama reforços. Ele diz, já que não dá para guerrear desse jeito, já que não dá para dar um embate a essa igreja, já que se eu pegar firme com eles, eles vão lutar contra mim, deixa eu mudar a estratégia agora. E deixa eu captar mais recursos para mim. Deixa eu chamar meus servos. Deixa eu chamar aqueles que podem guerrear por mim, mas de um outro jeito. Porque o grande propósito de Satanás é que eu e você, que a humanidade se rebele contra Deus e não adore a Deus. Satanás quer que a humanidade se rebele contra Deus, descredencie de Deus, desobedeça a Deus, não queira servir a Deus, ache que não precisa mais de Deus e assim não lhe renda adoração, para que o governo de Deus seja negligenciado ou rebelado e o seu senhorio sobre a humanidade seja colocado de lado. E quando o homem se rebela contra Deus e se torna senhor de si mesmo, ele se bestifica. O objetivo do dragão é trazer uma maneira de que a gente perca a racionalidade, que a gente perca a nossa capacidade de raciocínio daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, daquilo que é o melhor. Por isso, a besta nos bestifica, porque ela vai nos dar aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a nossa carne mais deseja, aquilo que os nossos instintos mais selvagens querem. Ela vai suprir as nossas necessidades, ela vai nos fazer sentir que não precisamos mais de Deus. É isso que nos bestifica. A besta é um animal não domesticado, é um animal irracional. A gente usa a expressão besta fera. Ela não aceita comando, a não ser aquele que o alimenta, os seus instintos, supre as suas necessidades. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 4:4, que o Deus desta era, o Deus deste mundo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, a imagem de Deus. Para que a gente não consiga enxergar Deus, para que a gente tire Deus do seu lugar. Por isso, besta, aqui no texto e no contexto de Apocalipse 13, é todo o poder que toma o lugar de Deus na nossa vida, seja suprindo as nossas necessidades ou satisfazendo os nossos instintos. Tudo que reivindica adoração que só pode ser dada a Deus. O objetivo é esse, nos bestificar a humanidade, tirar a humanidade de um entendimento
lúcido e lógico que nós devemos adoração a Deus porque Ele é quem nos criou. E aí ele chama esses reforços da besta que está no mar e da besta que está na terra. A besta no Apocalipse, a besta dessas cenas aqui, dessas duas cenas, eu gostaria de já caminhar com uma linha histórica a respeito disso, para que você e eu nos situemos. Vamos colocar já nome à besta. E para o Apocalipse, olhando historicamente, Deus estava falando através do seu Filho Jesus aqui para João, que a besta para ele, para João, era o Império Romano. A besta que sai do mar tem umas características políticas e econômicas que Roma se encaixa perfeitamente. E a besta que sai da terra, que se mistura, se funde e se confunde com a primeira besta, ela legitima o poder do império, poderia ser um império, um poder religioso que este império traz. Mas a besta aqui é o Império Romano. E olha só o texto, vamos ler os primeiros 2 versículos para eu fortalecer esse conceito na sua mente historicamente. Não quer dizer que unicamente na história Roma seja a única besta. A história está recheada de bestas. A história está recheada de bestas. Até que se culmine na besta maior, que vai ser aquela besta escatológica. Talvez um poder ou um ser que vai arregimentar para si todo o poder da terra, suprindo todas as necessidades dos homens, fazendo os cativos dos seus desejos e assim dominando a terra. Mas a terra está cheia de bestas, em todos os sentidos. Mas no sentido aqui, deste que acha que pode ser igual a Deus. Versículo 1 e 2 do capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão, e o dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 1 e 2. Olha só que coisa interessante. Aqui é uma mistura, uma fusão de algumas profecias e algumas palavras que a gente vê no Velho Testamento. Principalmente Daniel 2, do sonho que Nabucodonosor tem, e da palavra que houve em Daniel 7. É uma fusão. Essa besta é uma mistura, primeiro, de animais selvagens, não domésticos, que têm poder, que têm chifres. Quando nós estamos analisando desde o primeiro capítulo de Apocalipse, nunca é literal, porque é uma linguagem apocalíptica, e a linguagem apocalíptica ela é simbólica, é um jeito de dizer algo. Então, quando eles enchem de chifre aqui, quando ele vê um monte de chifre, ele está vendo um poder muito forte. Tinha muito poder essa besta e muita autoridade por causa das coroas. E essa autoridade foi dada pelo dragão. Ou seja, essa autoridade não é uma autoridade para o bem, não é a autoridade que Deus dá em Romanos 13, para que a autoridade seja servo de Deus para o bem-estar e para a justiça. Não, é uma autoridade dada pelo dragão para dominar, para fazer os seus intentos, para parecer bom, mas no final é mal. Essa é a ideia. O Império Romano é esse animal. Não podia ser domesticado. Agia pelo instinto maligno de si. Tinha poder, tinha autoridade dada para o dragão e ainda além se opunha contra Deus. E neste fato de ser a besta, Domiciano se torna essa besta também, porque Domiciano era exatamente o imperador na época onde João estava na ilha de Patmos. Olha só o versículo 3. Uma das cabeças da besta
parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo o mundo ficou maravilhado e seguia a besta. Veja que Jesus está falando para João, para dizer, João, veja, observe, para você entender o poder dessa besta e como ela age para que você e a igreja mantenham-se firmes no propósito de adorar e servir apenas a mim. Mas essa besta vai parecer que tem um poder tão grande que ela parece que morre, mas revive. Não tem jeito, parece que não consegue matá-la. E há uma linha de raciocínio nos comentaristas a respeito desse versículo, que houve uma lenda muito forte que Nero, que morre ali por volta dos anos 70, ele, na verdade, não morreu. Tipo assim, Elvis não morreu, né? Tipo teoria da conspiração, Illuminatis, que o Michael Jackson foi visto numa das ilhas aqui, que a Grace Kelly não morreu, um monte de gente que não morreu, sabe essas histórias? Então havia naquele tempo. Então hoje, quando a gente ouve que o Elvis está vivo, né? Coitado, né? Se estiver vivo não consegue cantar mais nada, né? Porque está velhão. Mas a gente começa a dizer, puxa, que coisa louca. Não, naquele tempo já existia isso. A lenda era o seguinte, eles acreditavam que Nero ressuscitaria ou estaria de volta para ser triunfante e dominar. Como ele não apareceu pessoalmente, sabe como é que a gente faz aquelas profetadas, né? A gente fala, não, mas não era bem assim, não era o Nero mesmo, era o seu representante. E aí eles acreditaram que Domiciano, porque Domiciano era tão mau, tão demoníaco, que lembrava Nero César. E eles falaram assim, este é o Nero redivivo. Por isso, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe o Império Romano se encaixando nessas palavras aqui e o João vivendo isso na pele, percebendo isso. Olha o poder dessa besta, né? Versículo 4, 5 e 6. Adoraram o dragão que tinham dado autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada a boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitavam no céu. Quem é como esse poder? Quem é como esse império? E se a gente olhar, na época do seu auge do Império Romano, o domínio do Império Romano era como se fosse de Londres hoje a Bagdá. Você já imaginou? O tamanho e o poder desse império? Todas essas terras pertenciam ao Império Romano. O poder dele é grande. Quem pode ser como a besta? A besta tem esse poder de sedução porque ela tem o poder de dizer, eu tenho todas as condições de cuidar de você. Você pode descartar esse Deus porque eu tenho todas as coisas. Eu tenho poder, eu tenho domínio. O Império Romano se prontificava a ser esse pai de todos aqueles que se obedeciam às suas leis. Mas o que Deus está dizendo através de Jesus, nessa visão para João, é que o poder deste império pode ser grande, mas é limitado. Porque quem é o Senhor de toda a terra é Jesus Cristo, o Senhor. Olha só, quando a gente olha para o texto, a gente vê isso, mas quando a gente olha para a história, faz sentido. Se alguém chegasse para você e falasse assim, os Estados Unidos não serão mais a potência que são. Daqui a um tempo, vai ser reduzido talvez a uma cidade só. Você ia rir dele. Mas se você olhar a história, o Império Romano teve 600 anos de duração. Mas em menos de 100 anos, o Império foi dizimado. Foi dizimado por 3 coisas. Primeiro, por guerras. Ou seja, eles começaram a guerrear com outros povos, os outros povos guerrearem contra eles, ou seja, surgiram bestas desejando tomar o lugar da besta do império.
Segunda coisa, que eles foram minados por disputas internas de poder, ou seja, bestas menores queriam ser bestas maiores. E uma terceira coisa, por catástrofes naturais. Isso é histórico. Deus estava dizendo para eles assim: quem vocês pensam que são? Faraó olha para... E se chama o Deus Sol, e o que Deus faz? Ele fala assim: eu mando pragas e destruo você. O que Deus estava dizendo através dessa visão para João é que o dragão vai pedir reforços da estrutura do mundo, vai pedir os poderes do mundo, vai reivindicar e chamar para si pessoas com desejo de poder tão grande, para se tornarem bestas que vão também encontrar pessoas que precisam ser bestificadas, que precisam ser alimentadas, que precisam de ídolos, que precisam de poderes maiores, que precisam de sinais para domar, para domesticar, para fazer o seu interesse. Mas não se iludam, porque eu sou o Senhor de toda a terra, e com o sopro da minha boca eu destruo todos. Não há império romano, não há império egípcio. Olha só a história, onde está o império babilônico? Onde está o império medo-persa? Onde está o império grego? Onde está a União Soviética? Onde está? A besta gera admiração aos que se achegam a ela e perseguição a quem se repele a ela. Versículo 7 e 8. Foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhes dado autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, e a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Esses dois versículos estão esclarecendo tremendamente que Deus está colocando aqui: olha, se aqueles que são selados, que estão escritos no livro do Cordeiro, esses serão repudiados, perseguidos por esse sistema, por esse poder. Agora, aqueles que estão sem nenhuma marca, que ainda não entenderam seu propósito nessa terra, que não entenderam o que diz lá em Deuteronômio, que diz: ame o Senhor teu Deus e adore-o, seja Ele o teu Senhor, e todas as coisas que você faz devem ser por critério dEle, as leis devem ser as leis dEle. O cristão não é democrático, o cristão não é socialista, o cristão não é comunista, o cristão não é parlamentarista, o cristão é teocrático. É o sistema de governo de Deus. Eu tenho que ser regido pela teocracia. É o Senhor quem manda e Ele coloca o seu súdito. Isso pode ser no tempo de Israel um rei, pode ser no tempo da colônia um imperador, pode ser no tempo da nossa democracia um presidente, mas eu sou regido pela teocracia. Ou seja, mesmo que ela gere admiração a mim, mas eu sou submisso a Deus. Por isso que o poder de Roma se torna besta no tempo de João. A segunda besta aparece legitimando o poder dessa primeira besta. Elas se fundem e se confundem. Alguns acreditam que ela é a mesma coisa. Essa segunda besta promove a adoração da primeira besta. Não necessariamente conclamando as ações nacionalistas, mas encorajando homens a buscar salvação em sistemas humanos, ao invés de buscarem a graça de Deus em Cristo. Michael Wilcock coloca essa posição. Todo sistema que diz, eu posso te salvar. Toda busca que nós fizermos ao invés de Deus, onde nós substituímos a Deus.
Essa segunda besta tem um caráter religioso, por quê? Porque ela se transveste e parece com o próprio Cristo. Olha o que diz o versículo 11 e 12. Então ao vi outra besta saindo da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Parecia cordeiro, mas era dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Jesus está dizendo para João: não tenha como referencial imitação ou sinais e maravilhas. Versículo 13 e 14. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Jesus está dizendo a João, para avisar para a sua igreja, que ela não se guia por sinais externos. Ela guia por convicções de Deus. E às vezes Satanás vai usar situações muito interessantes. Ouvindo um comentário de Leandro Lima a respeito desse texto, ele vai dizer que todas as religiões têm catalogado em seus atos milagres. Você vai encontrar milagre no espiritismo. Você vai encontrar milagre no umbandismo. Você vai encontrar milagre em todas as grandes religiões. No islamismo, você vai encontrar milagres. Então, não se ligue, não se coloque, isso está acontecendo, isto é bom, então isso é de Deus. Ele está dizendo aqui que, por causa desse sistema enganatório, que leva a um fake, né? Eu diria que a besta é a falciane, né? Ela sempre parece amiga, mas quando chega perto, mas é tão perfeito que engana a gente. Parece perfeito, parece amiga, mas não é. Parece ser boa, mas não é. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos essa ação. Sinais e maravilhas que mostram que isso é de Deus. Não é. Uma terceira coisa, parte B do versículo 14 e 15, é que essa besta que sai da terra, ela legitima o poder da primeira besta, ou seja, do império, e também dá uma ideia de que este é tão bom que se torna Deus. Olha só, ordenou-lhe que fizesse uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. E aqui está o conflito desta nova ordem, deste novo modelo que estava se implantando com o Império Romano e com os cristãos. Domiciano, todos os imperadores eram considerados Deus pelo Senado no momento que morriam. Essa autodeificação já era comum na Roma. Tanto que algumas moedas eram cunhadas divos, a ideia de Deus. Mas Domiciano, o imperador da época, foi o único que fez uma imagem e reivindicava ser chamado de Deus em vida. Mas aqui tem uma coisa interessante. Romanos 13 e Apocalipse 13 não entram em conflito. Estou muito 13 hoje, né? Será que é um sinal? Romanos 13, guarda lá, meu irmão. Romanos 13.
Romanos 13 vai dizer que nós devemos obediência a toda autoridade, porque ela foi dada por Deus, não é verdade? Que nós precisamos obedecer, sim, isso é verdade, a palavra de Deus diz isso. Mas em Apocalipse 13 está dizendo o seguinte, que essa autoridade que conflita com a autoridade maior, nós obedecemos a autoridade maior. Glória a Deus. É isso. Se mamãe me dá uma ordem que é contrária a Deus, eu apanho, mas eu tenho que obedecer a Deus. Se alguém me diz alguma coisa que está contra Deus, eu vou dizer, olha, gosto muito de você, mas a minha obediência é restrita, única a Deus. Eu não posso quebrar essa hierarquia que existe. Adoração somente a Deus. E aí houve o conflito. O poder humano querendo tomar o lugar de Deus, reivindicar a adoração que é somente dada a Deus, conflitou-se com alguns homens e mulheres daquele tempo que dizia não. A besta quer marcar as pessoas com um sinal que mostra a sua propriedade. Versículo 16 e 17 diz, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita e na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, o que é o nome da besta, o número do seu nome. Está aqui, meus irmãos, uma das coisas mais complexas. Não existe consenso. Estava ouvindo o pastor Ed René falando, ele falou assim, puxa vida, como seria bom que João viesse e trouxesse já a tradução desse negócio. Que tivesse nota de rodapé, ele disse. Que a gente apertasse um botãozinho e já saía a explicação. E aí a gente sai procurando um número, em vez de entender a besta. E aí a gente sai tentando achar um chip para ser implantado debaixo da pele, que a Dilma queria colocar em nós. Meu irmão, a Dilma já está indo. Virão outras bestas. Mas não tem a ver com uma coisa tão clara e literal, queridos. Por um simples princípio. Você crê que você é marcado por Deus? Você crê que você é selado por Deus, como o Apocalipse 14 diz? Está onde, então, tua marca? Está na testa? Está na mão? Se é literal, tinha que estar aqui também. Está aqui. Está na vida. É o Espírito de Deus que testifica, que mostra, que fala, que te induz a viver com Ele e te dá certeza de que se morreu hoje, está com Ele. Porque está vivendo, está com Ele. Morreu? Está com Ele. Está morrido. Está morrido. Matou o português, também está com Ele. Não é uma coisa física, queridos. Testa e mão representam duas coisas. O intelecto, vontade. E a mão representa as ações e as atitudes. Tudo que se pensa e se faz está condicionado aos interesses da besta. Esse é o significado. Que tudo que você fizer e pensar estará condicionado aos interesses da besta. Você estará sendo escravo da besta. Você se bestificou, ou ela te bestificou, porque você se tornou um animal irracional que não se permite ser dominado, a não ser por aquele que te entrega comida e você come, porque é instinto de comer, ou aquele que te oferece alguma coisa que você quer. E aí, o número. Aí, meus irmãos, a festa é grande. Versículo 18 diz assim, aqui a sabedoria é aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Então não é o número divino, é o número de homem. O número é 666. Por quê? Porque alguns olham e falam assim, é número de homem, e falam assim, não, então só pode ser a besta, só pode ser do sexo masculino. Mas tem muita mulher que poderia ser
a besta do Apocalipse. Aqui, na verdade, é um modelo de uma técnica chamada gerimatria. A gerimatria é aquela técnica de dar número às letras. E aqui a gente vai ver várias coisas. Eu vou dizer aqui o que os comentaristas falaram. Aliás, se você ler um livro, eu estava ouvindo um comentário do pastor Saião, ele disse assim, eu achei muito interessante, ele disse assim, se você for conversar com um americano, ele vai dizer que a besta está no Oriente. A besta dos países do Oriente. Se você for conversar com um oriental, ele vai dizer que a besta está nos Estados Unidos. Alguém vai achar que a besta está na Europa, e nós vamos achar que está na Argentina. Não sei. Talvez você vai falar assim, não, está na casa da minha sogra. Não sei onde. Você vai encontrar uma besta. Por quê? Porque você vai olhar e falar assim, não, isso aqui só pode ser sinal da besta. Meu Deus, é muito difícil. Então, todo mundo vai achar que a besta está no outro lá, mas ninguém vai, não, a besta está no Brasil. Ó. A gente sempre tem esse sentimento de empurrar a besta para os outros. Mas aqui vamos dar uma olhada. Então, essa atribuição de números, olha só. Primeiro que todo mundo falava assim que Nero César era a besta, porque transliterando para o hebraico, não era pegando o romano, né, a língua latina, mas tinha que transliterar para o grego, para o hebraico, aí dava 666. Titus Flávio Domiciano, que é o nome Domiciano, transliterado para o grego, dá 666, que ele tem que fazer uma engembração. Latinus, que é romano, não é o latino. Eu acho que se colocar os números, pode dar. Roma, vai dar 666. Hitler, se você colocar o A como 100, o B como 101, arranjo, vai dar o Hitler. Talvez se você fizer seu nome, dê 666. Né? Jesus. Não, Jesus dá 888. Papa. O Papa é o campeão, coitado. Ele é a besta. E por que ele é a besta para muitos? Inclusive na confissão de Westminster da Igreja Presbiteriana está escrito lá. Quem é da origem presbiteriana sabe que o presbiteriano luta para tirar o Papa de ser, mas eles gostam de colocar o Papa como. Por quê? Porque na mitra do Papa existe uma expressão chamada Vicarius Filii Dei. E todo mundo que estudou na escola, se não mal faltou essa aula, tem lá a letra romana, o que é? A letra romana tem números, né? Até cai na prova. O X é o 10, acertei. O V é o 5, acertei. O I é 1, acertei. Fala mais, M, 1000, né? Então, aí o que você faz? Você chega em casa e coloca Vicarius Filii Dei. Você vai conseguir chegar a 666 e o Papa virou a besta. Agora, o que é a besta? A besta é um poder humano que quer ser Deus, ou que acha que é Deus e pode reivindicar a adoração de Deus. A besta jamais será como Deus. A besta, no seu número, é que ele é um triplo 6. E se você perceber, o sexto dia, quem foi criado? O homem. E o sétimo? Deus descansou de toda a sua obra, da sua completa ação. 7 é a perfeição divina. Essa ideia do 377 ou 366 é uma ideia de uma plenitude, uma completude, mesmo colocando 6 aí, jamais vai chegar a ser 7. Você lembra daquelas contas que a gente fazia que dava dízima periódica? Meu Deus do céu! 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, mas nunca vai ser 7. O máximo que vai ser 6,7. Jamais vai ser 7. Jamais você vai ser Deus. Jamais, por mais parecido, por mais semelhante, você não vai ser o Senhor da história. Porque muitos reivindicaram para si serem os senhores da história, reivindicaram para si adoração,
mas não passam apenas de nomes. O único que ficou na história e continua Senhor da história é o Cordeiro do Apocalipse 5, que pega e chega diante do trono de Deus. E o anjo diz: quem é digno de tomar o livro e de abrir o selo? E João começa a chorar, porque Hitler não podia, Deus me livre. Nenhum destes homens podiam, porque eles não tinham autoridade nem poder para isso. Mas porque Cristo foste morto e com teu sangue compraste para Deus de todas as tribos, povos, línguas e nação. Esse é merecedor, porque esse é o Senhor, Ele é o Deus. A crise é essa. A conclusão que nós chegamos é que sempre houve bestas na história que tentaram bestificar a humanidade e que conseguiram muitas delas. No tempo de Jesus, a besta do império tentou destruir a religião, tentou destruir o cristianismo, e tentou destruir a igreja de Cristo, e tentou destruir as pessoas, e tentou impor-se o seu domínio. Tanto é que em 75 há aquela invasão de Jerusalém, destruindo todo o templo, e aquele sacrilégio que fizeram dentro do templo de Israel, e a partir daquele momento o templo não existiu mais. João vai dizer dessas várias bestas, vamos colocar na tela esse aí, querida Beate, 1 João 2, 15 e 18, onde João vai dizer de outras bestas. Olha o que ele vai dizer: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que coisa interessante. Pois tudo que há no mundo, e mundo aqui não é a residência da gente. Mundo aqui não é a criação maravilhosa de Deus. Mundo aqui é uma ordem, é um sistema, é um modelo, é uma maneira de se gerenciar, é um poder. O mundo. Tudo que há nesse sistema, tudo que há nessa ordem, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do sistema deste mundo. Esse sistema deste mundo e a sua cobiça vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. Para João, este era o conceito de última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. João está dizendo aqui que essas bestas estavam surgindo no seu tempo. E é verdade, havia muitos que estavam reivindicando para si a adoração. Mas olha só que coisa interessante ele vai colocar para nós entendermos a respeito do poderio dessa besta, desse conceito do sistema deste mundo. É que ele usa a cobiça da nossa carne. Ele usa a cobiça dos nossos olhos e o desejo de ostentar bens. É por aí que seremos bestificados. É por aí que ele vai reivindicar o seu poder. Porque ele vai fazer uma base de troca. Você quer, eu tenho. Você precisa, eu dou. Só que isso nunca vai satisfazer e sempre seremos escravos desse mesmo desejo. Para jogar um pouco mais de luz a respeito dessa figura da besta, que para Jesus estava dizendo de alguém daquele tempo, mas também de alguém do futuro, para João estava se dizendo de alguém daquele tempo, Paulo vai dizer de um anticristo que é escatológico, que é lá para o fim dos tempos, que é para a era que nós estaremos vivendo, ou os nossos filhos, e que ele chama de filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 10, o texto deve estar aí na tela. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente,
que por profecias, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. E então, o que é essa apostasia? Esse esfriamento até mesmo do povo de Deus. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando ele mesmo é Deus. E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Alguns creem que o que está detendo Satanás, aliás, quem está detendo este homem de aparecer é a igreja de Cristo. Alguns acreditam que é o próprio Evangelho, alguns acreditam que é propriamente Deus. Mas eu acredito que é a própria igreja. E olha só, versículo 7. Está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda deste perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano e de injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Paulo joga a luz que nos últimos tempos virá este homem da iniquidade, que eu não me ateria apenas a um homem, mas sim a um sistema de iniquidade, que faria com que as pessoas estivessem distanciadas de Deus, começassem a acreditar plenamente que a resposta para os seus problemas chegaram, que a resposta para as suas dúvidas chegaram, porque ele vem não só de poder humano, mas travestido de poder divino. Mas que o Senhor, com o sopro da sua boca, o destruirá como destruiu todos os outros poderes e todas as outras bestas que se levantaram ao redor da história. Porque ele é o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus todos os povos, línguas e nação. A besta hoje. Se teremos uma besta maior. Hoje, nós já vivemos tempos de pequenas bestas, mini bestas. Por exemplo, uma besta muito sutil é a besta que no trabalho, um sistema de trabalho onde aquele poder faz você acreditar que se você não for desleal, que se você não cobrar propina, se você não fizer as coisas que ele manda, você vai perder o seu emprego e não tem jeito. Esse é um mini poder, é uma mini besta, dizendo a você, negue os seus valores de cristão, porque eu vou sustentar você. Amanhã o teu Deus vai dar comida para você, amanhã cedo? Daqui um mês que você não arrumar emprego, teu Deus vai dar comida para você? Jesus vai vir à sua porta e vai te alimentar? O que te alimenta é o salário que entra na sua conta e sou eu que pago. Só que as regras aqui são assim. Ficou mais perto agora? A besta ficou mais próxima? Ficou mais real? Porque quando nós somos enganados pelo fato de que o que nos sustenta é o salário, nós não entendemos que é o Senhor quem dá condição àquela empresa e que faz aquela empresa ter condição de pagar o meu salário. É o Senhor quem é o meu patrão.
e a Ele eu devo honra, glória e adoração. Ficou mais difícil agora, né? Agora você se viu na crise daqueles queridos lá do primeiro século. Porque para eles era sair às ruas e dizer: César, Domiciano, né? Todo o imperador era chamado de César. César é Kyrios, César é Senhor. Ele não podia dizer isso porque Christos era o Senhor, Jesus era o Senhor. Agora, a empresa faz a gente refém do salário e diz para você que tem que fazer atos ilícitos, tem que participar de crimes fiscais, tem que participar da propina, você que tem que assinar o negócio, se você não participar, você perdeu o emprego. Esse é um estilo de besta, uma besta sutil, porque legitima algumas coisas. E talvez você esteja até orando, dizendo: Senhor, o que eu devo fazer? Essa é uma decisão muito simples. Porém não fácil. Porque aos poucos eu estou sendo bestificado. E numa sociedade capitalista, a besta que surge da terra é o dinheiro. Porque ela legitima o poder da primeira besta. Ela diz: olha, pode, faz, acontece. Nessa pregação do pastor Ed René, ele usa a expressão acúmulo e substituição. O Deus deste século, que é essa besta capitalista, é uma besta, porque nós estamos falando de bestas dentro da casa, nós estamos falando de bestas que se manifestam no nosso emprego, né? O teu chefe não é a besta, ele é um besta mandado da besta. Porque ele também é bestificado, porque ele também faz as coisas que a besta manda. Está todo mundo bestificado, está todo mundo bestializado. Mas existem bestas, níveis de bestas, e os estados, os governos são bestas maiores nesse processo. Nós estamos vivendo um tempo onde a comunidade, mercado, lei de mercado. Já escutou essa história? Qual que é a lei do mercado? É o seguinte: a lei do mercado é, se estiver faltando, aumenta o preço. Ué, se estiver faltando, está faltando. Não aumenta o preço. Procura de outros que possam ajudar. Não, porque a lei da oferta e da procura é o seguinte: se está faltando, encarece. Isso é a lei do mercado. Se paga bem, que mal tem. E a gente começa a viver isso. E o capitalismo, ele bestifica a gente quando ele começa a dizer para você que você precisa viver de acúmulo e substituição. Acúmulo é que eu preciso manter um poder e um status que eu adquiri. Eu não posso perder esse status. Eu não posso diminuir a pirâmide, eu não posso baixar o degrau. Se eu comia arroz, feijão e carne, na crise eu tenho que continuar comendo arroz e feijão e carne, nem que seja carne de músculo, que é mais barata, mas estou comendo carne. Eu preciso manter um status. Se eu comprava o carro todo ano, eu preciso manter esse status. Por quê? Porque eu preciso de viver de acúmulo, ou seja, eu tenho mais que você, ou substituição, eu tenho algo melhor que você. E a besta nos bestifica que a gente fica com inveja. Você vai visitar um amigo, você vai visitar alguém, você chega lá, ele tem algo melhor que você, o primeiro sentimento que você vai: por que eu não tenho? Estamos bestificados. Meu irmão, que doído, hein? Você falou assim: por que eu vim hoje? Agora eu estou sabendo disso. Qual é o Espírito do Senhor Jesus Cristo? O Espírito do Senhor Jesus Cristo é alegria. Que bom. Que bênção que você está sendo abençoado. Que alegria. Estou feliz com você. Mas sabe por que a besta tem poder sobre nós? Porque nós já temos uma inclinação para as bestializações. Porque a cobiça dos olhos, como João diz, a cobiça da carne e a ostentação de bens está sempre ligada. Por isso nós gostamos de ser capitalistas. Comprar coisas, substituir coisas, mesmo que nós não precisamos.
Mas aí você fala assim, ah, tá, pastor, então a crítica é só ao governo capitalista. Não, tem uma crítica ao governo socialista, pseudo-socialista, que é circo e pão, pão e circo. Pão e circo é a expressão lá da Roma. O imperador fazia o seguinte, vamos encher o povo de estádio de futebol, não, estádio de futebol é agora, de corrida de carro, não, corrida de carro é agora. E MMA, não, MMA é agora, todos os exemplos são para agora. Enche o povo disso. Enche o povo de entretenimento. Falei coisas que você assiste, né? Engraçado. Que nós criticamos os gladiadores, mas não criticamos MMA. Não, mas não pode matar. Ah, muito bom. Muito diferente. A violência é contida, pastor. Uhum. Bestializamos. Meu irmão, eu sei que amanhã, domingo que vem, você não vai voltar, mas já que você está me ouvindo, deixa eu terminar. Meus irmãos, sabe qual é o problema? É que toda vez que a gente olha esse texto, a gente pensa no número, a gente esquece da besta. A besta está mais próximo de mim e de você do que você imagina. A besta não está no Oriente. A besta não está nos Estados Unidos. A besta está aqui. Porque todas as vezes que eu esqueço do meu projeto de vida, que é adorar o Senhor, e começo a me bestializar, aceitando todo o sistema para ficar extremamente morno e perder o meu foco, eu estou sendo vítima da besta. O sistema socialista é um sistema muito interessante. Esse sistema socialista que a gente vê, Cuba e todos esses temas aí, Venezuela, é um cara que se evoca sendo Deus e que tem o direito de dar 1 quilo de alimento para cada um, e você tem que correr atrás de papel higiênico porque todo mundo é igual. Mentira, não todos são iguais, todos são miseráveis. E aí ele diz assim, nós é que cuidamos de vocês. Em nome dessa suposta igualdade, a gente empobrece o povo e para manter o povo alienado, enche de migalhas todo mês, ou toda semana, ou com bolsas, com um país que nós conhecemos, perto de nós, que tem esses sistemas, bolsas aí, famílias e tal. O tempo de Roma era assim. Enquanto eles estavam assistindo o espetáculo, jogava-se pão para eles. E a segunda coisa, a cada mês, fazia uma bolsa família lá, o pessoal ia lá pegar os mantimentos, porque eram miseráveis, estavam morrendo de fome, pegavam cereais, trigo, por isso pão e circo, essa expressão. O objetivo da besta é exatamente manter o povo sob o seu domínio. O objetivo é gerar um sentimento de que está confortável, mas gerar um sentimento também aos que escolheram não viver a marca da besta, não se render a ela, ser contrário a ela, um sentimento de que está perdendo algo. Olha o que diz o versículo 9. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. O cristão daquela época estava sentindo o seguinte, os outros têm comida, eu não posso ter. E por quê? Porque eu não me curvo diante deste sistema. O filhinho chega para o pai e fala assim, papai, fulano tem pão em casa, por que nós não temos? Porque nós não curvamos diante desse sistema. Então nós vamos sofrer as consequências disso, por causa da nossa fidelidade e por causa da nossa perseverança. Não desfrutamos os que os outros desfrutam, não temos os que os outros vão ter, por isso nós não seremos felizes como os outros, não vamos desfrutar da vida. Você já sentiu isso? Você já sentiu inveja do ímpio que se bestializa, ganhando dinheiro com propina, enriquecendo de maneira fraudulenta, e você diz, eu não tenho? É mais ou menos esse sentimento que os cristãos estavam sentindo. Mas Apocalipse vai nos revelar que a felicidade do cristão não está em ter coisas,
mas está em ser fiel. A felicidade não está nas coisas, mas na fidelidade a Deus. Essa é a nossa felicidade. Talvez hoje essa mistura está muito tranquila, mas eu creio que chegará um tempo onde vai ser bem evidenciado, onde nós teremos que escolher, onde nós teremos que dizer e posicionar diante do sistema deste mundo: eu não aceito propina, não porque eu não quero, eu até quero, mas eu não posso. Eu não posso levar essa vantagem porque ela não me é lícita, porque ela não convém, porque ela é do sistema deste mundo. Estava conversando com um amigo e ele dizendo a respeito de uma situação, e eu lembrei de uma situação que eu passei. Eu trabalhava, era pastor na igreja em Carianos, mas eu ajudava numa escola. E eu tinha lá, na igreja eu era autônomo e na escola eu era registrado. Então eu terminei meu tempo, entendi que já tinha feito a minha missão lá, e aí pedi a rescisão da escola, né? E a escola me deu a rescisão, tudo bem, todo aquele esquema bonito, legal. E aí, no momento, a pessoa perguntou para mim: vai entrar com seguro-desemprego? 3 meses que você recebe o din-din do governo. Eu disse não. Ué, por que não? Sabe quando você tem que explicar para a pessoa? Aí eu pensei, se eu ficar falando que eu sou pastor e tal, eu disse assim, não, aí eu pensei, Deus, me dá a resposta agora, que nem eu sei o que eu vou falar para ele. Aí eu olhei para ele e disse assim, não, é que bom, vamos, eu falei assim, vamos fazer uma pergunta muito simples. Eu estou desempregado? Não sei? Não, eu não estou desempregado. Isso aí é um emprego que eu trabalhava, eu sou pastor, a minha função não é essa, eu tenho meu salário. Então, se eu não estou desempregado, para que eu quero auxílio-desemprego? O cara olhou para mim com a cara de ET, como se realmente eu fosse um monstro. Por quê? Porque o sistema do mundo é de levar vantagem nas coisas. Dá cá essa ficha, deixa eu anotar aqui, porque eu vou ganhar dinheiro. O governo é corrupto, o governo rouba da gente, deixa eu roubar um pouquinho dele, porque eu sou assim, espírito de Robin Hood. Entendeu? Pego dos ricos para dar aos pobres, e o pobre sou eu nesse caso. Sabe quando a gente começa a perceber coisas pequenas que vão acontecendo na vida da gente, que vão nos bestificando, ou seja, tirando o domínio de Deus e nos fazendo autocomandados, segundo os nossos interesses e vontades. E quando a gente vê o outro levando vantagem, a gente sente um sentimento de derrota, de que a gente está perdendo tempo com esse negócio de ser fiel a Jesus. Jesus está mandando em Apocalipse 13 dizer assim, a besta tem prazo de validade, o meu poder não. E sou eu, seu Senhor, e mesmo que você perca algo aqui, mas está assegurado algo que jamais mudará. Você é marcado e você é propriedade minha. Você não é propriedade da besta. Apocalipse é essa revelação de Jesus à sua igreja. Revelação de que ele é o Cordeiro. E no Apocalipse, no final, quem ganha é o Cordeiro. Há uma música antiga que eu gostaria de terminar esse culto cantando com você. De 1991. Ademar de Campos. A vitória é daquele que o adorar. E ele tem a ver exatamente com isso que estávamos conversando. Que nós não temos que temer nem o sistema, nem a sociedade, nem impérios, nem pessoas, nem patrões, nem alguém que se levanta contra Deus, porque o Senhor é vencedor. E se você tiver que se posicionar diante das bestas que se levantarem durante o tempo da tua história, tenha a ousadia e coragem de dizer, eu sou do Senhor Jesus. E como cristão, não faz parte da minha lei, porque o meu sistema é teocrático. Quem manda é Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser mandado embora. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser chamado de louco. Sabe o que vai acontecer? Você vai
perder teu status. Na semana que vem você vai ter que cortar a tua net. Se for gato ainda, corta hoje. Você vai ter que pagar as tuas contas. Você vai depender de Deus. Mas você não vai ter marca da besta. Nem um número apenas. Porque você é marcado por Deus. E Ele vai cuidar de você. Você crê nisso? Quais são situações que o Espírito Santo está tratando na sua vida hoje, dizendo, olha, está começando a tatuar o número na sua mente já. Eu queria que nessa noite fosse noite de posicionamento. Noite de entrega. Talvez aqui tem esposas que o seu cônjuge, o seu marido se tornou um sistema de poder tão opressivo, que porque dá comida, porque dá cuidado, se tornou Deus. Talvez temos aqui empresários que estão sofrendo tremendamente. Por quê? Porque como cristãos são regidos pela lei de Cristo e como empresários estão sujeitos à lei deste mundo. Eu gostaria de dizer para você, mantenha essa flexibilidade, mas a Bíblia não me permite dizer isso. Eu sou apenas um garoto de recado de Deus. E eu preciso dizer o que Deus está mandando dizer. O sistema deste mundo chama o sistema religioso e diz assim, não, você tem que ser rico. Não, você tem que ser fiel. O sistema deste mundo diz, você tem que ser feliz. Não, a Bíblia diz, você tem que ser fiel. Porque a vitória não está em ter, mas a vitória está em si. Vamos ficar em pé, vamos cantar. Se você conhece, canta forte com a gente. Se você não conhece, fecha os seus olhos e pensa nas coisas que têm bestificado a sua vida e tem roubado o privilégio de servir apenas